Olá, 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 povo de Deus, a paz do Senhor, pastor e mentor Isnei Costa, chegando aqui para mais uma noite na presença do Senhor, amém? Boa noite, a paz, que saudade de vocês. Como é que tá todo mundo por aí? Vamos trazer a palavra de Deus. Vamos atrair a glória do Senhor para este lugar. E que a palavra dele, que é viva e eficaz, venha mais uma vez sobre nós e através de nós, para fluir rios de água viva. Amém? Fluir do nosso interior, rios de água viva. Oh, louvado seja Deus! Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer essa mensagem, trazer a mensagem do Pai, trazer a mensagem dele, a mensagem da cruz, a mensagem do sacrifício da cruz. Amém? Oh, e como mensageira do Senhor, louvado seja Deus, nós estamos mais uma vez aqui para atrair a glória, a paz do Senhor. Vamos compartilhar essa live aí com todo mundo, vamos compartilhar com todas as pessoas que estiverem aí, que não estiverem também online. Deus abençoe, a paz. Louvado seja Deus, a paz do Senhor também, irmã Maria do Carmo. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, quanta gente aqui online. Pode ser que não esteja entregando, então vamos fazer uma coisa, pega essa setinha aí, vamos compartilhar com todas as pessoas que estiverem online ou não, você vai mandando. Nosso papel é enviar, cabe ao Senhor operar, não é o nosso papel, amém? Boa noite. Louvado seja Deus. Quem mais está aí, coloca seu nome aí. Pode ser que seja o seu. Olha aí. Porque aqui tá tudo bem. A paz do Senhor. Tem gente aí chegando, coloca seu nome aí, porque pela fotozinha às vezes não dá para reconhecer. Sandra! Um beijo, meu amor. Sandra Lima, quanto tempo, que saudade, minha irmã. Que saudade, muita saudade de você. Um beijo no seu coração. Quanto tempo. Louvado seja Deus. Pastora Maria Pereira, glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Quanta gente. Sandra, um beijo, saudade. Pastora Maria, boa noite. A paz do Senhor. Cirlei Caetano. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, Teixeira de Freitas, São Paulo, do Sul. Saudades, muitas saudades. Louvado seja Deus, amém? Oh, Senhor, a paz. Tem mais gente aí, vai colocando seu nome aí. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor. Vou voltar de onde caí nesta noite. Eu creio, vamos começar a orar com fé. Eu creio que o Senhor tem uma palavra do coração dele para nós. Não por mim, mas através de mim. Não por mim, porque eu sou ser humano, sou tão somente um instrumento dele, mas através de mim. Amém? 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 Vamos atrair a glória. Se você está num lugar onde você pode compartilhar essa live com outras pessoas, compartilhe. Mas se você está num lugar onde algumas pessoas vão ficar falando, vá para um lugar onde você possa ficar em paz e ouvir a palavra. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, que lindo, que lindo. Saudade, muita saudade de verdade, viu? Saudade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa, essa palavra de hoje está ardendo no meu coração, era para trazer na semana passada. E eu creio que o Senhor vai falar conosco hoje, amém? Eu creio que o Senhor vai falar tremendamente conosco hoje, amém? Eu quero dizer que o Senhor tem coisas novas, tem um tempo novo para nós, para mim e para você. Mas para Ele fazer esse algo novo,
É preciso que nós tenhamos um coração preparado para o novo. É preciso que nós tenhamos a nossa mente renovada. Em Romanos vai dizer: renovei-vos a vossa mente, o vosso entendimento. É preciso que nós tenhamos o nosso coração aberto para o que o Senhor vai fazer, para o que o Senhor quer fazer. Ele vai fazer e Ele pode fazer através da minha vida e da sua vida. O Senhor está trazendo, muitas coisas estão acontecendo, pandemia, guerra, mas está acontecendo também um avivamento do povo de Deus. E deixa eu lhe dizer, o avivamento, toda vez que começou, foi assim no maior avivamento que teve na Rua Azusa. O maior avivamento de toda a história começou numa casa, começou num lar. Deixa eu lhe dizer uma coisa que o Senhor tem ministrado muito a mim. As pessoas esperam, criam expectativa por um avivamento num lugar onde elas saiam de casa e vão até aquele lugar. Mas deixa eu lhe dizer que Deus tem falado muito de começar um avivamento através de você dentro da sua casa. Você pode receber e tomar posse em nome de Jesus. O avivamento ele é individual, assim como a salvação, o avivamento é individual. O avivamento, até ele se tornar coletivo, ele é individual. Todas as vezes que Deus fez um grande mover na terra, todas as vezes que houve um grande avivamento, foi uma pessoa se juntando mais uma pessoa. O avivamento é individual. O avivamento é individual. Ainda antes que você saia para ir numa casa de oração, para ir num lugar chamado de igreja, nós somos igreja e Deus tem me falado que nestes dias Ele vai levantar mulheres. Ele vai levantar mulheres, essa palavra nessa noite, para começar um grande avivamento na terra através de você na sua casa. Na sua casa, começa a tomar posse mesmo. Faz um print dessa tela aí, manda pra mim. Sandra, Maria Pereira também, pastora Maria Pereira. Faz um print dessa tela. O avivamento é individual, assim como a salvação. O grande avivamento, um dos grandes avivamentos que marcou a história da igreja, que foi daí que começou os grandes e primeiros ministérios, começou na Rua Azusa. E esse avivamento começou poucas pessoas. Agora imagine, se uma pessoa que decidiu orar, que decidiu cultuar o Senhor, ela deixasse de cultuar porque alguém não veio. Se uma pessoa que Deus estava queimando, ardendo a chama no coração, ela deixasse de buscar o Senhor porque naquela noite alguém não apareceu. Eu não posso me incomodar e ser atingida porque algumas pessoas botam: hoje eu não vou poder participar. Sabe por quê? Porque é em mim que está incendiando a chama do Espírito Santo. E através de você vai fazer o mesmo. Então, se naquela Rua Azusa, que o avivamento começou numa casa, o grande avivamento que fundou as maiores igrejas, os primeiros ministérios, começou numa casa. Grupo de pessoas. Agora não começou com um grupo. Foi uma pessoa que começou a orar e convidou mais alguém. E essa pessoa veio, convidou mais alguém. E essa pessoa veio, convidou mais alguém. E essa pessoa veio, convidou mais alguém. Deus está falando que o avivamento já está acontecendo, mas você não pode esperar que ele aconteça num determinado dia, num determinado lugar, porque o avivamento acontece dentro de você, em você, através de você, para incendiar uma geração. O avivamento, antes dele se tornar coletivo, ele é individual. Antes dele se tornar coletivo, ele é individual. E você precisa caminhar em direção a essa chama, esse fogo do Espírito Santo. Da mesma forma como você e eu caminhamos em direção à salvação. A salvação é individual. O avivamento também é individual. Esse avivamento é individual. Nós não podemos esperar por um determinado dia, um ritual em um determinado local. Porque Deus está sempre pronto a derramar do Espírito dele, a queimar e arder da chama, do fogo do Espírito dele.
e a usar uma vida que se disponibilize. O Senhor tem me dado uma frase recentemente e eu tenho dito: Deus não procura por habilidades, Deus procura por disponibilidade. Sabe por quê? Porque quem capacita é Ele. Quem capacita é Ele. Quem capacita é Ele. O avivamento, antes de se tornar coletivo, ele é individual. E é uma pessoa que incendeia. E essa pessoa contagia outra pessoa. Contagia outra pessoa, que contagia outra pessoa. Ou seja, se você não começar, Deus está falando que a sua casa é templo. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E o Senhor nesses dias quer incendiar com a glória dele, através de nós, de mulheres que comecem, mesmo que você se ache comum, você não precisa ter um cargo eclesiástico na igreja para Deus te usar. Você precisa ter um coração aberto. Você precisa ter um espírito quebrantado. Isso é bíblico, é. Porque o Senhor diz na sua palavra que o espírito quebrantado ele não rejeita. Amém? Amém? É assim, é dessa forma que o Senhor está me falando. É dessa forma que o Senhor está me falando. É assim que nós vamos começar essa noite, incendiando tudo. Incendiando tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, ele quer incendiar. Mas as pessoas têm mania de querer incendiar as nações. E as nações, e a grande missão, quando ela não faz missão dentro da sua casa, no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua rua. As pessoas falam de ir às nações antes de ir para dentro, antes de olhar para dentro de si mesmo, antes de ir ser um instrumento de Deus no lugar onde o Senhor lhe plantou, ali no seu trabalho. Amém? Eu quero começar essa noite lhe reanimando e dizer que Deus está lhe chamando. Deus está lhe chamando não para assistir um avivamento. Deus não está lhe chamando para assistir um avivamento. Deus não está lhe chamando para assistir alguém fazer um avivamento. Deus está lhe chamando para fazer parte do avivamento que está acontecendo. Deus está lhe chamando para você ser um avivamento que incendeia outros. Deus não está lhe chamando para assistir, para ser a plateia. Deus está lhe chamando para fazer parte. Você faz parte desse avivamento. Você pode tomar posse? Você pode tomar posse, sabe por quê? Porque Deus lhe chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. E em toda a palavra você vai ver, ele disse isso para Jeremias. Deus lhe conhece. Conhece o seu nome, te chama pelo nome ainda antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então Deus está lhe chamando. Deus está lhe chamando para que você comece um avivamento através de você, a partir de você. Que você seja disponibilizada para ser um instrumento do Senhor. Para que você comece a incendiar com o fogo do Espírito Santo, queimando e ardendo em tempo e fora de tempo. É de manhã, é meio-dia, é no intervalo do trabalho. Oh, louvado seja Deus. Enquanto você para comer aquela marmita que você leva, enquanto você para lanchar, ali você pode ser avivada, ali você pode ser instrumento de Deus, naquele lugar onde o Senhor te colocou. Enquanto você para fazer a sua refeição, enquanto você vai até o bebedouro tomar um copo de água, enquanto você vai fazer um lanche, enquanto você está trabalhando e o fogo do Espírito Santo está incendiando. E talvez alguém que fosse usada pelo inimigo para te desanimar ou para te afrontar, quando você é um incendiário, quando você é uma pessoa que incendeia com o fogo do Espírito Santo, quando você é uma pessoa que exala o fogo do Espírito Santo, o amor de Deus, você exala a presença do Espírito Santo.
E é impossível você não contagiar. É impossível você não contagiar. É impossível você não contagiar, ainda que você esteja mexendo ali na sua marmita. Deus me mostra pessoas que enquanto você estiver no lugar que é dispensado, que é separado para ser o refeitório do seu trabalho, da sua empresa, quando você estiver ali parado para fazer a refeição, você está falando palavras que serão sementes plantadas nos corações. Sementes que cairão em terras que não cabe a nós julgar se é fértil ou não. Não cabe a mim nem a você julgar se é fértil ou não. Deixa eu dizer, por muito tempo, Deus está chamando mulheres, se eu vou falar na palavra, eu vou mostrar na palavra, Deus está chamando mulheres para se posicionar dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Mulheres simples, mulheres que se achavam indignas, mulheres que não se acham com autoridade, mulheres que não se acham levantadas, mulheres que não se acham ungidas, mulheres que não têm um nome dado pela igreja. Igreja, aqui eu estou falando do corporativo, porque igreja somos nós. Da eclésia, eclesiastes, de uma coisa que você talvez não tenha um cargo lá dentro, mas o Senhor, são essas pessoas que Deus quer levantar. São essas pessoas simples, humildes, mas com o coração cheio de temor e tremor, que você já levanta dizendo: Pai, eu te dou graças por mais um dia de vida. Pai, eu te dou graças por esse trabalho, porque eu sei que nada eu tenho sem ti. Sabe, por muito tempo a igreja pregou muito pecado, e mais mostrando o inimigo, e talvez feriu tanta gente. Provavelmente eu conheço pessoas que foram tão feridas, que estão tão feridas, que se afastaram, e aí tem uma certa repulsa. Eu sou prova viva disso, porque quantas vezes eu falo com pessoas, e Deus me usa para falar com pessoas na rua, em um comércio, em um estabelecimento, e aí a pessoa fala assim: ah, mas você não parece pastora, porque eu tenho pavor de igreja e pavor de pastores, porque eu fui muito ferida, e não é de hoje que eu ouço isso. Eu ouço pessoas que são feridas, jovens que a mãe foi ferida, e ouviu a mãe reclamar dentro de casa, viu a mãe murmurar, e a criança cresceu, o jovem adolescente me dizia assim: pastora, essa era a primeira pastora, eu estou falando, gente, eu estou falando aqui diante de Deus, menino do meu ministério, a primeira pastora que eu gosto. Sabe por quê? Porque muitos pastores feriram a minha mãe, ela só chegava em casa reclamando, ela só chegava em casa triste, e quando eu ia para a igreja só tomava bronca, e ele mais falava do inimigo. Sabe, a igreja se perdeu pregando o evangelho que é só pecado, 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 apontando. Não que a gente não deva mostrar as correções, porque a Bíblia diz que o pai exalta o filho que ama, mas o evangelho é graça. Jesus veio para o tempo da graça, e a graça veio, é a própria palavra que diz através do apóstolo Paulo: para onde abundou o pecado, superabundar a graça. Oh, louvado seja Deus! E nós estamos esquecendo de pregar esse evangelho da graça, esse evangelho que é misericórdia, esse evangelho que é amor. É esse evangelho que as pessoas que estão fora da igreja estão feridas na alma. Sabe, e você não pega. Aqui temos uma enfermeira, e você não pega alguém com corte, alguém com ferida, alguém com uma rachadura, alguém com uma fratura, e leva para qualquer lugar, e pode tratar em qualquer lugar. É por isso que eu tenho a mentoria, porque na mentoria é onde a gente pode falar da dor, porque dói. Todos nós temos dores, e às vezes dores que não foram tratadas. Ninguém pega alguém com uma fratura exposta e trata no meio da rua onde aconteceu o acidente, leva para um lugar reservado, e precisa de todo um procedimento.
tem higiene, precisa ser reservado e não é todo mundo que pode entrar ali. Por quê? Para não haver contaminação. Existem pessoas feridas e com as suas feridas tampadas, com medo, com vergonha de expô-las, com medo de ser acusado, com receio de ser acusada. Mas Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer, não importa quantas pessoas tem aí, você que está aí, Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer para você, me ajuda a ministrar, diz que é com você que Deus está falando, porque Deus só trouxe aqui alguém que precisa ouvir isso. Deus trouxe aqui você nessa noite para dizer que Ele é, Jesus disse, misericórdia eu quero. Jesus disse isso, eu quero misericórdia. Ele é a misericórdia. Oh, Jesus, Ele é a misericórdia. Existem tantas pessoas feridas. Faz um print dessa tela aí para mim. A paz do Senhor, a irmã Inês Ramos que está aqui. Gente, os nomes falados aqui depois vai tudo pro YouTube, viu? A irmã Sandra, isso mesmo. Que ainda não cicatrizaram, abertas. E nessa noite o Senhor está falando. Sabe o bom samaritano? O bom samaritano, ele está passando por aqui. O bom samaritano foi aquele que parou para aquela pessoa que estava ali caída à beira da estrada. Passou um sacerdote e foi. Passou um levita e foi. E um bom samaritano. E Jesus amava falar por parábolas para que o povo entendesse. Samaritano vem de Samaria. Samaria não falava com o povo judeu. Era inimigo do povo judeu, mas ele parou para socorrer aquela pessoa que estava ferida à beira da estrada, que um salteador, que um assaltante feriu. Amém. Obrigada, minha irmã. Enviou o print no privado. Quanto tempo? Meu telefone está cheio. Se a pessoa não estiver falando constantemente comigo, eu acabei perdendo um monte de contato. Então, o bom samaritano, ele representa exatamente essa graça do Senhor Jesus. O bom samaritano é Jesus. A graça significa favor imerecido. A graça significa favor imerecido. Então, talvez você seja essa pessoa que se acha incapaz, se acha imerecedora, não merecedora. Imerecedora, corrigindo aqui, não merecedora. Não merecedora de se posicionar como uma mulher de Deus. Às vezes eu falo com algumas pessoas e as pessoas acham que não é com elas, mas é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Sabe, quando Deus começou a trabalhar um avivamento, Ele começou através de uma pessoa que teve coragem de ser ousada, de orar dentro das suas casas, de dobrar os joelhos. Na casa do Wesley, onde foi criado. Wesley é o fundador da Wesleyana. Eu não tenho problema nenhum de falar o nome aqui. Não é placa que salva, mas ficou ali no chão, o lugar onde ele dobrava os joelhos era de taco. Ficou marcado os buracos onde ele tocava os joelhos, onde ele dobrava os joelhos o tempo todo, onde ele orava. Ele orava tanto, que ficou as marcas. E hoje, aquilo ali é como se fosse um museu. Mas sabe por que ele orava tanto? Porque ele via a mãe orar. Porque ele tinha como referência a mãe dele. Os grandes homens usados e mulheres usadas tiveram pessoas como referência. Deus quer levantar você como referência dentro da sua casa, dentro da sua família, para você se posicionar, independente de quem você seja. O Senhor tem falado muito comigo desde o final do ano passado, de começarmos a ministração com pessoas, levar a palavra até sua casa. Assim, você sentado no sofá da sua casa. Sabe por quê? Não é porque Deus não precisa de reverência e não mereça, e nós não devamos ter reverência. É porque a reverência não está tão somente em você sentar em um lugar com cadeiras X determinadas no local Y. A reverência está em você se curvar e saber. E muitas vezes, talvez por problemas físicos, existem pessoas que não podem nem dobrar os joelhos.
Mas o Senhor sabe que seu espírito está quebrantado. Existem pessoas tão cansadas que muitas vezes não sentem nem forças para dobrar os joelhos. Mas o Senhor sabe que seu espírito é quebrantado. E ainda que você esteja sentada, Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo as suas palavras. Deixa eu dizer, Deus está chamando mulheres para se posicionarem. Eu vou repetir. Deus está chamando mulheres para um avivamento neste tempo. A começar dentro dos seus lares. Coisas simples. Sabe, uma reunião com uma pessoa, com 2 pessoas. Dentro das suas casas. Dentro dos lares. Foi sempre assim que começou os avivamentos. Deus está chamando mulheres para governar. Deus está chamando mulheres para serem reverência. E você precisa tomar sua posição de governo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem não se posiciona, não governa. E quem não sabe, deixa eu lhe dizer, o pecado foi por Adão. Mas a palavra diz que por um Adão entrou o pecado. Pelo segundo Adão. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Ele selou com sangue uma cédula. Na cruz do Calvário, na redenção, no sacrifício de Jesus na cruz, na redenção. Sabe o que redenção significa? Redenção significa resgate. Redenção significa pagar uma dívida. Redenção significa resgate. Redenção significa pagar uma dívida. Ei, começa a tomar posse porque eu já estou ministrando. Redenção significa resgate. Redenção significa pagar uma dívida. Redenção significa recomprar. Comprar algo que foi levado como dívida, como uma casa que você coloca em hipoteca. Está até assim no Word. Como uma casa que você coloca em hipoteca e alguém toma de você. Mas Jesus comprou de novo. Sim, nós somos pecadores, porque se dissermos que não somos, já estamos pecando. A palavra diz lá em 1 Pedro que todo aquele que diz que não é pecador, já está sendo, porque está mentindo. E a mentira é um pecado. Nós não devemos nos conformar com o pecado, viver no pecado. A cada vez que pecamos, o pecado deve nos incomodar sim. Mas nós somos pecadores por atos, por pensamentos. Falhamos, porque somos seres humanos. Então o Senhor Jesus, pelo pecado de Adão, que nós fomos feitos pecadores através de Adão, Jesus foi lá e nos comprou com o sacrifício da redenção. Redenção significa resgate. Você pode entender o que é isso? Nós estávamos vendidos. Ele foi com o sacrifício na cruz e nos comprou com preço de sangue. Com sacrifício de sangue, nos comprou com alto preço, para que através do sacrifício dele nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Eu vou repetir. Jesus nos comprou com preço de sangue, para que através do sacrifício dele na cruz do Calvário nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai, como era lá no paraíso. Como era no paraíso? Adão e Eva. O Senhor vinha na viração do dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Deus, Ele quer se relacionar com pessoas simples e humildes. Deus é Deus diário. Não apenas de determinados dias. Você consegue entender isso? Que Deus está te chamando para manter um relacionamento contigo, para você entender que você
foi chamada e escolhida. E eu não estou falando aqui por emocionalismo. Essa palavra está queimando e ardendo. Você está queimando e ardendo essa palavra desde a semana passada em mim. Você foi chamada e escolhida. Mas não é porque você é escolhida para ir às nações. Você é escolhida para se posicionar dentro da sua casa. Você é escolhida porque você é filha. Você é escolhida porque você precisa entender que Deus mandou o seu filho por amor a mim e a você. Sabe por quê? Porque quem não entende, através de Jesus, qual era a convivência? Oh, louvado seja Deus, minha mãe aqui conseguiu entrar, glória a Deus. Qual era o relacionamento lá? Fica aí, porque Deus está bradando, está queimando. E eu quero que você receba. Me ajuda a ministrar. Se é com você, diz, é comigo que Deus está falando. Deus está falando há muito tempo, desde o final do ano, que Deus vai chamar mulheres simples, mulheres humildes, mulheres que não têm. Talvez você pense assim, eu não tenho uma roupa de pastora, eu não tenho uma roupa de pregadora. Ei, não precisa você ter roupa de pregadora, porque Deus está te chamando do jeito que você é, com a roupa que você tem, para você se posicionar dentro da sua casa. Eu não sei falar difícil. Quem disse que Deus quer que fale difícil? Gente, eu fiz teologia. E sabe o que eu aprendi? Que eu não devo usar palavras teologicamente, politicamente correto, teologicamente correto, num ambiente onde não cabe. Deus, ele é multiforme graça. Eu preciso falar simples, de maneira simples, para que as pessoas entendam. Agora, se eu chego numa igreja onde eu sei que dá para falar difícil, eu vou falar difícil. Então Deus não está procurando palavras difíceis. Deus está procurando um coração verdadeiramente quebrantado, um espírito reto, com mãos limpas e um coração quebrantado, para que Ele possa incendiar através da sua vida, para que Ele possa queimar e arder, para que as pessoas no seu trabalho vejam Deus em você, para que as pessoas na sua rua, na sua vizinhança, vejam Deus em você, para que as pessoas onde você entrar, no almoço em família, vejam Deus em você, para que você comece o avivamento. Todas as vezes que começou, eu vou começar do início da ministração, o avivamento foi individual, ele começou em casas. Deixa eu lhe dizer, ele não começou em templos grandiosos, ele começou em casas, de um a um. Agora imagine o que seria de uma se a outra não viesse. Imagine o que seria de mim se eu entrasse na live e ficasse esperando as pessoas entrarem. Imagine o que seria de nós para irmos à igreja, ligássemos para determinadas amigas e você vai? Não. Eu vou? Não. Você vai? Não. Então eu não vou. É individual. É para você que está aqui. Agora deixa eu lhe dizer, o pecado do paraíso tirou a autoridade. O que eles tinham? Relacionamento diário com Deus, autoridade, intimidade e autoridade dada pelo Pai. Perdeu, sabe por quê? Porque Eva cedeu ao desejo de comer de uma árvore que já era dela. Na verdade, Deus deu a provisão. Deus dá a provisão antes mesmo de saber que você vai passar fome, antes mesmo da fome chegar. Deus dá antes. Deus se antecipa. Ela tinha direito, era só esperar um momento. Ela tinha direito, como filha, porque Deus falou, faça o homem a sua imagem, a minha imagem e semelhança. Deixa eu dizer uma coisa, se é a imagem e semelhança de Deus, com quem que você se parece? Com Ele. Eu e você nos parecemos com Ele. Mas o que Eva fez? Eva perdeu aquilo que ela deveria ter direito por herança, porque não tinha conhecimento. Eu vou repetir para que depois não diga, não estou pregando abobrinha.
A pessoa que não tem conhecimento, a palavra já diz: meu povo peca por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento de quem é em Deus, da sua autoridade, da sua legitimidade em Deus, não sabe o que perdeu. Não sabe quando perde. Não reconhece, não entende quando perde. Por isso, também não encontra a graça. A graça abundante de Cristo Jesus. Não consegue encontrar a graça porque não sabe onde pecou. Eu vou repetir. Eu vou repetir, amém? Você é filha, criada em imagem e semelhança. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus cravou todo tipo de dívida. Todo tipo de dívida. Todo tipo de dívida. A palavra vai dizer que como uma cédula ele comprou. Sabe o que é isso? É resgate. A redenção é resgate. É recomprar aquilo que foi perdido. Ou seja, pelo pecado de Eva, nós somos vendidos. Mas o Senhor foi lá e recomprou, resgatou por um infinito amor, por um grande amor. Que amor é esse? Amor de Pai. Que amor é esse? Mas quem não sabe, quem não entende, quem não tem. Quando você tem um pai, uma mãe, que você conhece, você reconhece até a voz. Eu sei quando é meu esposo chegando. Eu sabia quando era meu pai chegando em casa, na época que se batia na porta. Ele tinha uma forma diferenciada de bater, de chamar na porta. Quando você ouve a voz, a criança já nasce. Dizem os estudiosos que a criança nasce conhecendo a voz da mãe quando a mãe conversa com ela na barriga. Quando você conversa com seu pai, você identifica a voz dele. Quando você conversa com seu pai, você identifica a voz dele. Se você tem relacionamento com o Pai, você identifica a voz dele. Oh, louvado seja Deus. Agora, se você não tem relacionamento, qualquer um que te chamar, você vai. Quando você tem relacionamento com Deus, você sabe onde está o pecado. E como você sabe onde está o pecado, você consegue identificar o seu pecado. Você mesmo identifica o pecado e pede perdão a Deus. E reconhecendo o pecado, Deus é misericordioso para lhe perdoar. E onde havia pecado, vai superabundar a graça. Consigo ouvir um amém? Onde havia o pecado, vai superabundar a graça. E é essa autoridade, porque através do Senhor Jesus, Ele nos fez, a palavra diz, que Ele nos fez co-herdeiros. Eu vou repetir. Ele nos fez co-herdeiros. Através do sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos fez co-herdeiros, deixando em nós o Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Ele nos fez co-herdeiros, deixando em nós o Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai é paizinho. Você não chama de paizinho. Abba, Pai quer dizer em hebraico paizinho, meu paizinho. Você não chama de paizinho, de mãezinha, se você não tiver intimidade. Deus está chamando nesse tempo mulheres para ter intimidade, relacionamento diário com Ele. E começar o avivamento dentro da sua casa. E incendiar todos os dias dentro da sua casa. Sabe por que Eva não sabia onde estava o pecado? Porque quem não sabe onde pecou, também não sabe onde está a graça. Eu vou repetir. Quem não sabe onde pecou, também não sabe onde está a graça.
não reconhece o poder da graça e a misericórdia da graça. Oh, louvado seja Deus! Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus! Essa graça, é essa graça do Senhor Jesus, é essa misericórdia que a palavra diz que se renova a cada manhã, que está sobre nós, sobre cada uma que está aqui, que toma posse de verdade, não para mim, não coloque no comentário para mim, coloque para você. Diz, é comigo. Se Deus está falando contigo, é comigo. Deus está chamando filhas dele para se posicionar. Deus está te chamando. Agora, quem não tem relacionamento com o pai, não sabe que ele é pai. Se você não sabe que ele é pai, você não sabe qual é essa identidade de filha. Oh, louvado seja Deus. Se você não sabe que ele é pai, você não sabe quem é seu pai, você não tem identidade. Se você não sabe quem é o seu pai, você não tem identidade. E se você não tem identidade, você não tem identidade de filha. Entende? Tá entendendo em nome de Jesus, igreja? Tá entendendo o que Deus está falando de lhe dar uma autoridade? Porque você tem identidade de filha. Filha. Essa identidade é selada pelo Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito Santo lhe garante a identidade de filha, mas por falta de relacionamento, por falta de intimidade, por falta de conhecimento, muitas vezes nós não sabemos. Algumas pessoas se olham no espelho e não se reconhecem com a autoridade de filha, não se reconhece com a identidade de filha. Como é que você faz identidade? Tirando uma foto, né? Como é que você faz identidade? Com o nome do pai, da mãe, lugar onde você nasceu. Quem não tem relacionamento íntimo com Deus não entende. Quem não tem conhecimento da sua palavra não entende, não consegue discernir quando ele está lhe chamando, porque quem não conhece a voz, deixa eu lhe dizer, esse é um dos sentidos, não sou eu que estou dizendo. Eu estava outro dia falando com alguém, falei e dei alguns códigos para ela, eu falei algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. A pessoa me pediu oração e ela é da área de neurolinguística. E aí eu usei exemplos para a situação dela, para não dizer exatamente a resposta, eu usei exemplo que eu reconheço o barulho do carro, eu reconheço o barulho da moto, e meu neto reconhece cada vez mais. E depois ela me disse, pastora, é um dos sentidos, a audição, que faz identificar. Quando você não busca relacionamento, você não consegue ouvir a voz do Pai que está lhe chamando. Consegue entender? Se você não tem relacionamento íntimo diário, mas nessa noite o Senhor está falando que Ele está te chamando para você se posicionar, para resgatar essa autoridade dentro de você. Ele quer te encher, porque Ele já te encheu com o Espírito. Ele já te encheu com o Espírito Santo. Você já é selada com o Espírito Santo. Você só precisa resgatar a autoridade de filha, identidade de filha. Identidade de filha para governar. E eu vou para a palavra. Isaías 32. Eis que aí está. E um rei reinará com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será que aquele varão, como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas vivas, ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma rocha sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Agora no versículo 9 diz: levantai-vos, ó mulheres, que estais de repouso,
e ouvi a minha voz. E vós, filhas, estáis seguras. Inclinai os vossos ouvidos a esta palavra. Eu vou repetir. Levantai-vos, ó mulheres, que estáis de repouso. Você está repousando, você está dormindo espiritualmente, você está descansando. Deus está chamando você para se levantar, para governar, para se posicionar. Levantai-vos, ó mulheres, que estáis de repouso, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, ele está lhe chamando de filha. Filhas, que estáis tão seguras, inclinai os vossos ouvidos para estas minhas palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os historiadores vão dizer que isso aqui está falando do reino de quando Jesus vier. Do reino. Mas você entende que o Senhor deixa na sua própria palavra que ela é viva e eficaz. E no momento que nós a lemos e tomamos posse, o apóstolo Paulo diz isso em várias cartas dela. Ele fala, neste tempo que se chama hoje. Você acha que quando ele fala neste tempo que se chama hoje, era só naquela época quando ele estava falando, quando ele estava escrevendo a carta aos Efésios, aos Filipenses, ao povo de Filipos? Não, neste tempo que se chama hoje, a palavra é viva e eficaz. Então essa palavra aqui, você pode tomar posse dela hoje. Esse reino do rei que reinará com justiça. E ele está colocando pessoas para governar. Governar. Ele está chamando pessoas para governar. Sabe o que é isso? Nesses últimos dias, Deus está chamando pessoas improváveis para o seu governo aqui na terra. Isso é quando eu for para o céu. Isso é quando eu for para o céu. Estarei lá com o Senhor Jesus. Mas se você toma posse dessa palavra hoje, a palavra mesmo diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você toma posse dessa palavra hoje, amém? E eu já tomei posse, sabe? Eu não quero mais andar com pessoas que acham que tem que viver penando eternamente. Gente, tem pessoas que chegam a fazer oração que vem em tristeza. Às vezes eu abro alguns áudios que meu esposo fala, de quem é isso, pelo amor de Deus? Que vem tanta tristeza. Deus, se tu quiseres, se tu sabes, Deus quer. Ele é a cura, Ele é o poder, Ele é a provisão, Ele é. E Ele quer, porque Ele é bom em todo o tempo, Deus é bom. Então não é para você chegar diante de Deus como pedinte, é para chegar diante de Deus como filha, pai. Essa palavra fala de um esconderijo para um vento. Sabe, no hebraico, esconderijo significa abrigo, refúgio, cobertura. Abrigo, refúgio, cobertura. Deus está falando que eu estou lhe dando cobertura. Eu estou estabelecendo. Deus está estabelecendo no seu próprio reino. Gente, começa a mandar coraçãozinho aí. E começa a falar que se Deus está falando contigo, Deus está falando com você. Diz amém, é comigo. Só para quem é que está recebendo. Diz é comigo, é comigo. Deus está falando de você. Você ser cobertura. Você ser cobertura. Mas eu ser cobertura, pastora, para ser cobertura eu preciso ter autoridade. Mas quem disse que você não tem autoridade em Deus? Quem disse que você não tem, se você tem identidade de filha? Deus não está falando que você vai ter cobertura sobre uma igreja, sobre um ministério, sobre centenas de pessoas. Você pode ter cobertura sobre uma pessoa. Você pode ter cobertura sobre 2 pessoas. Você pode ter cobertura sobre 3 pessoas, sobre a sua casa. Se você se estabelecer como autoridade espiritual. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer aqui nesta noite. É que você comece a se estabelecer como cobertura. Refúgio em tempo de tempestade. Sabe aquela palavra lá em Mateus? Que aí veio a rocha. Veio a rocha. Existiam 2 casas, né? 2 alicerces.
em terra, em areia. E aí veio o vento, veio a tempestade, veio os rios e desabou tudo. Mas existia a casa que foi construída no fundamento, na rocha. E a rocha vai dizer em Isaías 26 que a rocha é Cristo. A casa construída no fundamento, não precisa entender de engenharia para saber que toda casa precisa de um fundamento, de um alicerce. Esse alicerce é Cristo. E Deus está falando para você nessa noite que você precisa se alicerçar, se enraizar nele para ficar firme quando vier as tempestades. Amém? Amém! Louvado seja Deus! Sabe por quê? Porque não existe não vir as tempestades. As tempestades vêm. Virão sobre os cristãos. Quem está comigo, quem me conhece, quem está mais próximo de mim, sabe que desde dezembro eu estou lutando aí com o tratamento do coração. A diferença é a minha fé. Deus pode não me curar. Sim, porque é um problema fisiológico. Deus pode não me curar, mas Ele pode usar os médicos. E vai usar os médicos, que há mais de 10 anos eu fiz tratamento e parei de fazer. Ele pode usar os médicos para isso. Ele deixou com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Mas Ele pode usar os médicos para manter a minha vida saudável. Agora, sabe o que faz a minha convicção de entender que Deus separou um médico que eu escolhi em meio a tantos, que é um cardiologista novo, e que usa a fé e que fala para eu colocar a minha fé em ação, e que fala palavras que muitas vezes eu digo: Deus, o Senhor colocou esse homem aqui diante de mim para me fortalecer. Sabe o que é isso? Sabe o que me faz? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, porque eu faço áudios lá no grupo, ou gravo uma live e falo assim: pastora, a senhora já tá boa? Não, gente, estou apenas começando o tratamento. Não sou bipolar, mas é pressão arterial que oscila, é batimento cardíaco. Dias estou bem, no outro dia eu posso estar mal. Coração é assim, é rápido. Mas o que faz eu estar bem é porque eu estou firmada na videira verdadeira. Eu estou firmada na palavra. Ainda que eu vá dormir às 2 da manhã, 7 da manhã, eu estou com a palavra, lendo a palavra, alimentando na palavra, buscando no Senhor. É Ele que me fortalece, é a palavra que me fortalece. E a falta de conhecimento, a falta de abastecimento, de alimento na palavra é que faz você se sentir fraca, é o que faz você se sentir inferior. Nessa situação de não merecimento. Quando eu falei que vai um avivamento, faz um print dessa tela aí que tá lindo. Quando eu falei que vai começar um avivamento através de mulheres dentro das suas casas, talvez você se coloque assim, você acha: não através de mim. Não, porque eu não tenho um título. Não através de mim, porque eu não sou ninguém. Não através de mim. Ei, é através de você. Deus te trouxe aqui para dizer que é através de você, desde que você se disponibilize. Porque a habilidade Ele coloca. Deus não trabalha com habilidades. Deus trabalha com disponibilidade. Quando eu vim para o Senhor, não conhecia a Bíblia. Não sabia a diferença de Abraão para Moisés. E nunca eu tive dificuldade. Sabe por quê? Com 3 meses, eu estava ministrando. Porque da mesma forma que com 3 meses no Espiritismo, eu estava sendo usada. Então Deus só quer um coração contrito, disponível, uma mente disponível e alguém que tire um tempo para estar com Ele. Mas se você não se disponibilizar, eu era uma pessoa inquieta que não parava e fiquei 11 meses paralítica. Muitas vezes Deus permite nós irmos para o leito para que Ele tenha mais intimidade, para que Ele estabeleça a vontade dEle, que a própria palavra diz que é boa, perfeita e agradável, ponto, em Romanos. Agradável o quê? A mim? Não, a Ele. Muitas vezes as pessoas ficam achando que tem que ser agradável a nós. Precisava disso? Na época eu precisava disso? Precisava dessa doença? Propósito de Deus? Eu não entendia quando as pessoas oravam por mim.
Precisava, porque uma pessoa que não parava, que fazia eventos, que era produtora de eventos, precisava. Para mim parar, ele sabia que só me colocando paralítica em cima de uma cama. E Deus sabe como é que Ele faz para te chegar até você. Se você não for até Ele, se você não se render à vontade dEle, ao senhorio dEle, aos planos dEle. Tem gente que começa o ano fazendo um monte de planos. Gente, que os nossos planos não sejam os nossos planos. A Bíblia diz lá em Isaías que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Eu jamais imaginava as coisas que Deus ia fazer na minha vida nesses 2 últimos anos. Mas eu precisei me render. E deixa eu dizer, se render ao Senhor, se render à vontade dele, às vezes dói. Porque Deus nos leva, nos traz, Deus nos molda, leva para lá, traz para cá. Ah, mas era para ir para o Instagram, mas é para voltar. Ah, mas é para fazer assim, é para fazer assado. É a vontade dele. Quem assistiu a live no final do ano viu, é a vontade dele, que é soberana em minha vida. Continuo sendo mentoria, gente. Mentora é alguém que tem conhecimento de fato de uma situação ou de várias situações, que no caso eu tenho, de superação, de síndrome de pânico, de depressão, um casamento restaurado 3 anos e 9 meses depois, estudada, e tenho um conhecimento de fato, não apenas de falar, mas tenho sim, estudei para isso. Então, mentoria, eu não sou mentoria de agora, como ficou na modinha dizer que é mentora. Eu sou mentora de fato, com autoridade, para falar de algo que eu conheço. Mas a mentora está subalterna à pastora. A mentora é usada com autoridade na palavra. A mentora tem sabedoria e conhecimento. Faço bacharel em serviço social e estudo há um bom tempo. Sou teóloga, então tenho conhecimento de fato. Mas todavia, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque se Ele não quiser, eu não tenho nem como pensar, nem com raciocínio para falar aqui. Eu vejo tantas pessoas com dinheiro indo e as pessoas, a vida é um fôlego. A vida é um fôlego. Agora que descobriram que a vida é um fôlego, tantas pessoas ricas estão indo, artistas famosos, né? Indo, de repente, não se descobre a doença. Eu já tive tantas enfermidades. Já tive 2 paradas cardíacas. Eu estou viva pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então a minha vida é dele. Eu sou dele. Eu faço o que ele quer. E dane-se quem diga e pense, ela muda toda hora. Eu mudo quantas vezes ele mandar. Porque ele sabe o que é melhor para mim. E ele tem os planos dele. Muitas vezes eu não conheço e eu não sei. Continuando a palavra, que vem o vento, mas quem está firmado na rocha precisa de um refúgio. Precisa de um refúgio. Que você seja esse refúgio. O que eu disse que refúgio significa? Cobertura. Refúgio é abrigo, esconderijo. Em várias passagens da Bíblia você vai ouvir falar de esconderijo. Mas no hebraico quer dizer cobertura, lugar seguro, lugar para onde eu corro. E você quer dizer a mim que você não pode ser essa cobertura? Deus está falando que Ele está levantando mulheres. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é para você assim, me ajuda aí, não é para você se encher assim e dizer assim, agora eu sou a tal. Eu sou porque as pessoas amam dizer, né? Eu sou missionária de não sei da onde, sou não sei o que de não sei da onde. Não é para nada disso, gente. Não é para nada disso. É para você ser cobertura sobre a sua casa. É para você ser cobertura sobre os seus filhos. É para você ser cobertura espiritual sobre a sua família. É para você, comece pouco. Comece pelo pequeno. Comece devagar. Quando Deus me chamou para o pastoreio, eu disse... Meu esposo só depois de casada que eu descobri que ele era afastado. Eu disse... Senhor, eu tinha acabado de sair do espiritismo e meu filho foi para lá. E foi uma confusão na cabeça de um adolescente. Era católico, batizou na católica, depois veio para o espiritismo, depois a mãe se converteu. Então foi uma confusão na cabeça de meu filho. Eu disse, Senhor,
Eu não quero ser pregadora de multidões. Muitas pessoas me chamavam de missionária quando eu chegava em algumas igrejas, outras eu chamavam de pastora, porque pelo Espírito Santo de Deus a pessoa testifica. O Espírito Santo testifica a autoridade. Eu não apresento carteirinha, não dou essa ousadia. Nunca apresentei. Não é rebeldia, é porque não há necessidade. Quando alguém que está diante de você está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica onde quer que eu chegasse e alguém que estivesse ministrando dizia: tá com oportunidade a pastora lá, eu com 6 meses de convertida. Mas deixa eu dizer, Deus pulou todas as etapas comigo. Eu já fui ungida pastora. É claro que teve um preparo, teve um estudo, teve um treinamento, mas eu fui ungida pastora. Quando eu falo assim, pulou, foram 3 anos eu evangelizando, 3 anos eu fazendo culto em lá. Não foi no passe de mágica, mas eu disse para Deus: eu não quero ganhar o mundo antes de ganhar a minha casa. Deus está falando para pessoas que acham que você, para ser usado, você precisa ser usado num púlpito, você precisa ser usado em um determinado lugar. Deus está falando que basta você ser usado dentro da sua casa, basta você ser usado entre os seus. Eu disse: Deus, eu não quero ser pastora lá, eu não quero fazer missão antes de ganhar a minha casa. E a minha casa era meu marido e meu filho. E Deus me deu a honra de meu filho pedir para batizar, e eu batizei meu filho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu batizei meu filho nas águas. Então comece pelos seus. A Bíblia vai falar lá em Timóteo que aquele que abandona os seus é pior do que o infiel. Sabe qual é o problema das pessoas dizerem que não tem? Gente, meu caso foi uma raridade. Eu 3 meses na igreja, fui chamada para pregar e Deus me usar tremendamente, mas eu também já jejuava até 4 horas da tarde. Às vezes as pessoas querem, sabe, eu queria falar igual a pastor Isnei, eu queria saber de casamento, mas você queria pagar o meu preço? Quer pagar o meu preço? Quantas vezes me davam culto no sábado? Ia 2 pessoas, eu nunca deixei de ministrar a palavra de 40, 50 minutos, 1 hora, porque tinha 2 pessoas na igreja. Nunca. Quando Deus me colocou em 2014 no Clama Teixeira com 32 mil pessoas ao lado de David Killa, eu já tinha pregado muitas vezes para 2 pessoas, para meia dúzia, para 3, para 4. Meu filho subiu as escadas do trio falando assim: é, profeta, profetiza. Realmente, porque 7 anos atrás o Senhor tinha dito que ele subiria no trio, quando ele falou que ia embora para Salvador para tocar no trio elétrico. Uma irmã tomada, cheia de Deus, falou: você vai subir no trio para tocar para o Senhor. 7 anos demorou para se cumprir a profecia. Entende que você pode começar no pouco, entende que você deve começar pela sua casa, entende que você não deve achar que você vai sair daqui dessa live é porque Deus falou e eu vou estar amanhã na igreja. Isso não quer dizer que também não possa ser, né? Vai que Deus te usa. Mas infelizmente existem algumas autoridades eclesiásticas, eu prego, eu sou anti. Eu vivo na contramão, prego na contramão, que não gostam de ver as pessoas crescerem espiritualmente. Porque acha que disputa. Deixa eu dizer uma coisa. Só quem não tem confiança do seu ministério, da sua autoridade, de quem você é em Deus, é que tem medo de que alguém cresça. Porque eu quero que tenha mais pessoas para interceder junto comigo. Eu quero que tenha mais pessoas para orar junto comigo. Eu quero que tenha pessoas para que quando eu chamar fulano, hoje você vai fazer o áudio. Fulano, hoje você vai orar. Fulano, vamos aqui que eu vou atender uma pessoa e você vai interceder. Eu quero que tenham mais pessoas. Quanto mais Deus levantar, melhor. E nestes dias, voltando para a palavra, estávamos no refúgio. Deus está te chamando para ser cobertura, para ser autoridade. Pois é, estava colocando aqui que tem lutado com o filho, né, minha irmã? Comece a sendo autoridade, sendo cobertura dentro da sua casa. Antes de orar pela multidão, antes de pregar na multidão, pregue na sua casa, com sabedoria e com paciência, minha irmã. Espera no Senhor. Também não martela todo dia, porque isso enche. Enche. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus usa outras pessoas para trazer. E tá tudo bem, que Deus é sábio. Mas a gente só tem que plantar a semente.
A gente só tem que plantar a semente. Continua, não desiste, persevere. Deus está falando nessa noite para você perseverar pela sua casa, pelos seus. Não passa a unção que o poder para elas, mas Deus nos chamou para fazer discípulos. Não dá para ler tudo agora, senão eu perco aqui a direção. Amém. Persevera, minha irmã. Persevera. Persevera. Persevera em oração, não em palavras. Olha o que essa palavra está falando. Deus está te colocando como cobertura. Mas começa sendo cobertura dos seus. Quem sabe que nós estamos com... Isso foi uma visão que Deus me deu. Em novembro, final de novembro para dezembro. O Senhor me chamou num sonho, eu acordei à madrugada. No sonho o Senhor me falou assim, você é minha embaixadora. Minha embaixadora. Eu falei, Deus, minha embaixadora? Embaixadora? Quando eu acordei, eu falei, eu quero ver na palavra onde é que tem. Mesmo conhecendo na palavra. Eu falei, quero ver, me mostra agora onde é que tem embaixadora. Me mostra agora onde é que na palavra realmente isso. Para eu saber que não era coisa da minha mente, que eu não dormi pensando nisso. Mas eu sei discernir quando é sonho profético e quando é um sonho normal, da carne. E na palavra, o apóstolo Paulo diz, eu sou. Em 2 Coríntios 5 e em Efésios. Eu sou embaixador de Cristo para levar o evangelho como convém falar. Agora, quem disse que apóstolo Paulo, por ter sido homem, essa palavra não pode ser estabelecida sobre a sua vida? Você pode se declarar e tomar posse que você é embaixadora de Cristo para falar o evangelho. Comece governando a sua casa. O problema é que as pessoas muitas vezes querem governar o mundo antes de governar dentro de casa. Um dos estudos na palavra é: para você governar uma igreja, você precisa governar a sua casa. O apóstolo Paulo falando a Coríntios, antes de você governar uma igreja, você precisa governar a sua casa. É assim que se escolhe os presbíteros, pelo menos deveria ser, né? Presbíteros, pastores, diáconos, aqueles que são retos, aqueles de boa fama e aqueles que governam a sua casa. Se não é separado assim, pelo menos deveria ser. Voltando para a palavra. Como ribeiros em lugares secos. Deus está falando que de você, porque a própria palavra diz que do meu ventre jorrará rios de água viva. Oh, louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Linda pregação, amém. Do meu ventre jorrará rios de água viva. A palavra está dizendo que você será ribeiro em lugares secos. Sabe, isso pode ser na sua casa, isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser no ambiente que o Senhor te estabeleceu. Não necessariamente onde você está pensando, onde você quer impor. Comece sendo ribeiro para um lugar seco, talvez dentro do seu lar. Deus tem falado muito comigo de mulheres que para governar, mas governarem primeiro as suas casas, governarem dentro de casa. Estabelecer o governo dentro de casa, para depois você governar sobre outros. Retomando aqui a palavra, você é cobertura, Deus está te levantando como cobertura. Estabeleça essa cobertura sobre a sua casa, como cobertura espiritual sobre a sua casa, sobre a vida de uma pessoa. Pegue uma pessoa para ser cobertura. Comece devagar, comece pequeno e depois deixa fluir de você. Pela graça, vai fluir rios de água vivas, ribeiros em lugares secos e sombra sobre uma rocha. Olha bem, sombra como de uma rocha. Não está falando que nós somos a rocha é Cristo. Agora, para haver sombra, todo mundo sabe, para haver sombra tem que haver o quê? A luz. Que você seja essa sombra para alguém descansar.
para alguém descansar, que a luz de Deus irradie dentro de você, para alguém descansar e alguém dizer: não, meu casamento eu posso contar com fulana, eu posso me aconselhar com fulana, sobre filho eu posso me aconselhar com fulana. Gente, porque eu paguei preço, de filho, casamento, de igreja, ministério, ingratidão, que eu não sei qual é a área. Que a última foi, eu falei com Deus assim, na época que eu me separei, que o meu esposo saiu de casa, sem motivo algum, sem traição. Eu falei com Deus assim, tinha um culto na minha casa, quem já sabe a história, eu vou resumir aqui para finalizar. Tinha culto de cada quinzena, culto de mulheres na minha casa. Eu disse assim: Deus, no último tinha 8 mulheres, 7 estavam separando ou separadas, só tinha uma que estava casada. Eu falei: Deus, eu não sei ministrar restauração de casamento. Na semana seguinte, meu esposo saiu caladinho, sem falar nada. Deixa eu lhe dizer, aquilo que você não sabe, Deus cria uma situação para que você aprenda. Quando você diz: Deus, eu não sei, mas eu quero aprender. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Minha mãe diz muito, e você sabe que a palavra tem poder. Eu disse: Deus, eu não pedi, olha, eu não pedi. Deus me separa para eu aprender a ministrar restauração. Deus me ensina a ministrar. Tem gente que diz que sabe ministrar, que está indo ministrar nas igrejas. Eu não falei nada disso. Eu falei: Deus, me ensina a ministrar restauração de casamento, porque hoje eu não soube como acalentar o coração dessas mulheres. Na semana seguinte, primeiro que eu me voltei, meu esposo estava na garagem falando: você está cuidando do casamento de todas, menos do seu. Não precisa dizer que é claro que hoje, muito mais vigilante, eu ainda estou orando ao Senhor para voltar ao culto dentro da minha casa. Tudo que você for fazer, faça debaixo de oração. Cuidado com a palavra que sai da sua boca, porque Deus pode pegar e, para lhe treinar, permitir que, assim como eu, você passe muitas vezes por um lugar seco como tem aqui. Mas olha, para finalizar, os olhos de todos verão e não olharão para trás, e os ouvidos estarão atentos. Levantai-vos, ó mulheres que estáis de repouso. Vós sois filhas, inclinai os ouvidos para esta minha palavra, diz o Senhor. Deus está falando com você que está aqui nesta noite. Levantai-vos, ó mulheres, eu estou te chamando com identidade selada de Cristo. Eu estou te chamando como filha, como co-herdeira de Cristo. Eu estou te chamando, porque ainda antes que você... A gente pensa que a gente que aceita Jesus, né? A gente pensa que você que se converteu, tem tantos anos de convertido, tantos anos de sirva a Deus. Não, a palavra diz que antes de você amar, Ele nos amou primeiro. Antes que você o amasse, Ele nos amou primeiro. E ainda vai dizer lá em Mateus que antes que você o escolhesse, Ele te escolheu primeiro. Então não foi você que decidiu ir para o Senhor. Foi Cristo que te amou primeiro. Ele nos amou. Toda a primazia, Ele deu o seu Filho. Tudo Ele faz primeiro. Quando você dá, tem gente que fala: eu vou cultuar hoje. Você não vai cultuar para você mesmo. Você vai cultuar para Deus, porque Ele plantou em você o Espírito Santo, a sede e a fome de cultuar. Você não dá dízimo, você não dá oferta para ninguém. Você devolve aquilo que Deus já lhe deu. Tudo que você entrega é porque Deus já lhe deu. Você tem fé? É porque Deus já plantou em você. Porque a própria palavra diz: Ele é que dá. Quando Deus colocar no seu coração de abençoar uma pessoa, abençoe. Porque a palavra diz: Ele é que dá semente ao que semeia. Então, se Deus mandar você dar, pode ter certeza que Ele vai dar mais semente. Ele é que dá semente ao que semeia. Então, se você tem fé, é porque Ele te deu.
Se você tem unção, se eu tenho unção, é porque ele me deu. Não é de mim mesmo. Eu falei que preguei com 3 meses, né? Mas você acha que é porque não foi a vontade dele? Porque ele não me escolheu? Quem sou eu? Você acha que eu estou aqui assim e amanhã eu não posso estar mal? Você pode dizer assim, a pastora estava pregando ontem e está ótima. Gente, se eu tenho vigor, é dele. Se eu tenho fé, é dele. Se você tem filho, é dele. Se você tem vida, é dele. Seu fôlego de vida é dele. Se você tem bens, é dele. Se você tem sua casa, é dele. Se você tem seu emprego, é dele. A sua vida tem que ser dele e para ele. Oh, louvado seja Deus. Deus está chamando mulheres para se levantar, para serem coberturas nas suas casas, nos seus lares e começar a pegar pequenas quantidades de pessoas. Comece pouco, não queira muito. Comece por 1, por 2. Ou comece pelos seus. Para que Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, lhe coloque como rios em lugares secos, em terra seca. E de você comece a fluir. Como é, pastora, que você está tão bem falando assim? Porque de mim flui. Porque é dele, a minha unção não é minha, é dele. A minha vida não é minha, eu não venho aqui porque eu gosto de me aparecer, porque eu gosto de redes sociais, eu não suportava redes sociais. Ele que me disse em 2019, tudo que eu perguntava, ministério, Senhor, ele, redes sociais, ministério, Senhor, ele abre o Instagram, ministério, Senhor, ele volta pro YouTube. Tinha canal, quando foi abrir e falou, você tem um canal desde 2013, nem lembrava, nunca gostei de rede social, passei 5 anos sem rede social, eu não tô aqui porque eu gosto. Eu estou aqui porque eu sou dele. Se ele tem esse veículo de comunicação, tem esse meio nesses últimos dias para lhe alcançar, para estar chegando em Manaus, para estar chegando em Belém do Pará, para estar chegando em Teixeira de Freitas, em Salvador, em Camaquã, no sul, vai me dizendo aí, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, aos 4 cantos, na Itália, como tem gente no grupo que é da Itália. É porque eu sou dele. Deus está chamando você para se posicionar. Quem não sabe, lembrando, quem não sabe qual é a sua identidade, não sabe o poder que tem seu pai e a autoridade que tem o seu pai. Eu vou encerrar. Itaperuna, Rio de Janeiro, glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Quem não sabe a autoridade e o poder que tem o seu pai, não sabe a identidade. Você tem identidade de filha, porque o seu pai é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele está chamando mulheres, vem mulheres, vem mulheres, vem mulheres. Levanta e se coloca com os ouvidos atentos e os olhos atentos, mas não olhe para trás. Sabe por quê? Porque não importa o que falaram com você, não importa o pastor que te feriu, não importa a igreja que te feriu, não importa o que fizeram com você, o importa é daqui para frente. O que você vai fazer com o que Deus está falando com você. Curitiba, louvado seja Deus. Não importa o que aconteceu no passado, não importa quantos lhe feriram, não importa o que ele traiu, não importa quem foi ingrato, não importa quem lhe machucou, não importa quem não reconheceu, importa o que você vai fazer daqui pra frente. Tira um print dessa tela aí pra mim, gente, por favor, que eu tô sem suporte. Louvado seja Deus. Importa é o que você vai fazer daqui pra frente, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E Cristo, através de nós, eu sempre digo, não é por mim, não é por minha causa, eu não sou melhor do que ninguém, mas é através de mim. Não é por mim, mas é através de mim. Então não é por nós, não é porque você é boa, não é porque você é isso, você é aquilo. Não, mas é através de vocês que Deus está chamando para um avivamento de um a um, para incendiar. Todo avivamento começa pequeno. Todo avivamento começou nas casas, por pessoas que se renderam à vontade do Pai e a uma visão liberada nos céus. Nós estamos vivendo os últimos dias, não dá mais tempo para brincar de ser igreja, não dá mais tempo para brincar de ser cristão, não dá mais tempo para fazer célulazinha bonitinha, para lanchar e bater papo. Deus está com vontade
sabe? De um povo que tenha fome e sede, mesmo que ninguém veja. Nós podemos estar no Zoom e tá ali o fogo incendiando. Deus está chamando você com a identidade de filha para restabelecer uma autoridade que você não sabia que tinha. Ele te trouxe aqui para dizer: filho, estou te chamando para você ser cobertura, para você ser levantada. Levante, esteja atento a essas palavras. Um beijo no seu coração. Semana que vem nós encerramos 21 dias de oração na terça-feira e eu vou trazer uma série que conclui esse tempo da reconstrução. 2022 é o tempo da reconstrução. Filha amada, por herança, co-herdeira em Cristo, exclamamos: Abba, Pai, Abba, Pai, Paizinho, 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 Paizinho. Paizinho, incendeia, Pai, do teu amor, porque o amor dele é infinito. Que amor é esse que me chamou, me tirou das trevas, me tirou do espiritismo? Que amor é esse que tira alguém das drogas? Que amor é esse que perdoa uma prostituta? Que amor é esse que me ressuscitou 2 vezes de infarto? Que amor é esse que salvou a minha família, que não servia? Que amor é esse incondicional? E não podemos fazer outra coisa senão pregar o evangelho. Não podemos fazer outra coisa, só podemos retribuir levando a palavra e dizendo que ele é o amor, ele é graça. Não é amor para sair fazendo de qualquer jeito, mas ele te ama para você nesta noite saber que ele está te chamando para você se posicionar. Não é o que fizeram com você na igreja, não é o que te olham na igreja, não é o que alguém disse lá na igreja que você ainda não tem cargo, não é como te olham lá dentro, é como Deus está falando aqui com você nesse momento. Pelo Espírito Santo de Deus, Deus está falando, trouxe pessoas aqui para dizer: eu quero ter um encontro contigo. E nesta madrugada, dobre os seus joelhos, Deus vai se revelar ainda mais a ti. Através dessa palavra, Deus está falando: filha, eu quero que você se posicione com humildade, com simplicidade. Um beijo. Terça e quarta, uma série aqui só para quem quer. Quem quer ouvir Deus? Amém? Amém, amém, amém. Um link na bio, quem não faz parte ainda do nosso grupo de mulheres, do nosso grupo, louvado seja Deus. No meu Instagram tem um link, @mentorisneicosta. Temos 2 mentorias, uma visão de águia, visão ampliada, porque Deus abriu minha visão. Você não pode ser crente, aquela cristã que acha que tudo tem que ser ruim. Porque eu tô aqui mesmo, tem que ser miserável. Não, abre a sua visão, amplia a sua visão. E para você ampliar a visão, não tem como você ampliar a visão sem você passar por um processo, por um tratamento, por um treinamento. E nós temos esse treinamento de autoestima, de amor próprio, de autoconhecimento, todo baseado na palavra. Um beijo no seu coração, até a próxima terça e quarta, 2 dias para finalizarmos essa série do novo tempo, o tempo da reconstrução, a reconstrução do templo que é você. Beijo, 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 fica com Deus, a paz. Quem ainda não conhece o meu canal, se inscreva no canal. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração nesta noite. Que você se posicione. E quantas quiserem, venham. Venham para o nosso grupo de mulheres, para se posicionarem, para saquear o inferno. Porque nós somos o quê? Nós somos o quê? Ai, que tela linda. Tira um print dessa tela para mim. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes nessa live. E não vai ter como editar. Nós somos o quê? Nós somos embaixadoras de Cristo. E embaixadora é aquela que leva a mensagem, é a mensageira, é a autoridade máxima. Você é autoridade em Deus. É aquela que se posiciona. O embaixador é aquele que diz quem pode entrar e não pode entrar na embaixada. Na sua casa. A sua embaixada é a sua casa. Beijo, a paz.